Bom, esse vídeo é um pouco diferente. Eu vou falar hoje para os psicólogos e estudantes de psicologia que me seguem. E falar com você por que diagnóstico não é aquilo que provavelmente falaram para você na faculdade. Bom, quando a gente chega na aula de psicopatologia, o que acontece? Muitas vezes a gente tem essa aula sobre a ótica num viés psicanalista ou de alguma linha que é muito mais categorizante, ou seja, a gente estrutura pessoas em caixinhas, a gente coloca as pessoas nessa caixinha e a gente escuta, você não vai dizer pro seu paciente que ele é neurótico, você não vai dizer pro seu paciente que ele é um psicótico, coisas assim, mas eu não vou falar desse tipo de diagnóstico, eu vou falar dos diagnósticos como transtorno déficit de atenção e hiperatividade, autismo, dislexia. Por que é diferente você não dizer uma categoria da psicologia que o seu paciente se enquadra e de você não dar um psicodiagnóstico de uma questão, de um transtorno, de uma doença neurológica, psiquiátrica? Por que esse outro diagnóstico é necessário e as categorias que a gente usa para trabalhar não são tantas? Bom, quando a gente fala de categorias psicológicas que a gente enquadra para tratamento, são nomes que nos ajudam a nos colocar e orientar a nossa prática. Então, são ferramentas. Então, para isso, ele não precisa saber o nome, você não precisa falar para o seu paciente. Mas quando a gente fala de uma série de transtornos, principalmente, que vem do neurodesenvolvimento desde a infância, é importante que você dê o diagnóstico. É importante que você faça uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque tem uma série de ajustes, de leis, de direitos que essa pessoa deixa de ter acesso quando você se recusa a dar o diagnóstico. Ao contrário do que o professor comum de psicopatologia ensina, dizendo que o diagnóstico qualifica a pessoa de uma forma que ela vai ser tratada diferente, essa diferença que ele está anunciando não necessariamente é ruim. Então, se a criança tem um problema atencional e a professora, sabendo dele, vai ter uma atitude diferente, vai ajudá-lo, por exemplo, a sentar num lugar da sala que seja mais adequado para ele, vale muito mais a pena o esforço que a professora está fazendo para incluir do que uma suposta inclusão por não saber o diagnóstico, que ele seja tratado igual a todo mundo e se cobre dele como se cobra dos outros. É aquela bendita charge que mostra uma corrida em que tem um peixe e um macaco para subir numa árvore. É óbvio que eles precisam de algum nível de inclusão, algum nível de um exercício para fazer com que as tarefas sejam adequadas ao tipo de esforço que é comum para eles fazerem. E infelizmente, na faculdade de psicologia, tem um olhar muito ruim, tem um olhar de, você vai dizer que ele não pode, você vai dizer que ele não consegue. Não, eu vou dizer que ele tem uma questão orgânica, porque é orgânico, dentro do biopsicossocial tem um fundo biológico que faz com que para ele as tarefas precisem ser readequadas. É diferente. Eu não tô dizendo que ele não pode, eu tô dizendo que ele pode de uma outra maneira. E esses diagnósticos que a gente dá, eles abrem portas, porque no momento a mãe acha que o filho é burro e que o filho não presta atenção porque ele não quer, e no outro a mãe entende, pelo seu diagnóstico, que ali tem uma questão atencional, que precisa ter um ajuste na alimentação, numa série de coisas. Pergunta para a própria criança, pergunta para a própria família de crianças incluídas o que eles preferem. E eles vão dizer para você, a gente sempre prefere lidar com o que a gente conhece, a gente sempre prefere lidar com aquilo que a gente tem orientação para. Então, se você não julga um diabético por tomar insulina, se você não julga uma pessoa tomar um remédio de dor de cabeça quando ela sente, você também não deve julgar quando a necessidade de fechar um diagnóstico para fazer a interação de uma criança, de um adulto, de um idoso com a sociedade ser mais adequada por causa de um medicamento ou por causa de um diagnóstico. Bom, se você quer mais conteúdo meu, se inscreve lá no meu canal, me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, e deixe aqui seu comentário. Não esqueça de me contar como é que foi na sua universidade e se você passou por isso e qual a sua opinião. Um grande abraço!